Olá, minha gente, fique bem informado. A partir de agora começa o nosso Foz Notícias, trazendo os principais destaques de todo o Espírito Santo. Vamos conferir os destaques desta sexta-feira. Noite violenta em Linhares, um homem foi morto a tiros dentro de casa e 3 mulheres, uma delas grávida, foram baleadas no bairro Nova Esperança. Missão Caleb da Igreja Adventista do Sétimo Dia será em Linhares neste final de semana. Um suspeito de tráfico de drogas e homicídios foi preso em operação da polícia no noroeste do estado. Operação policial que começou em Soretama e terminou em Guriri prendeu um homem com 3 armas de fogo, além de munições. Cuidados com a hidratação durante esse período mais quente do ano. J. Barbosa tem este e outros destaques direto de São Mateus. Um caminhão carregado com carne processada tombou na região sul e a carga foi saqueada pela população. Cachoeiro começa a fazer testes com um novo inseticida que promete diminuir a incidência do mosquito maruim, causador da febre Oropouche. Tudo isso e muito mais aqui no seu Foz Notícias, na sua TV Foz. 3 mulheres, uma delas grávida, foram baleadas no bairro Nova Esperança, em Linhares, na noite passada. No bairro vizinho, Santa Cruz, um homem foi morto a tiros dentro de casa enquanto dormia. 2 crimes em um curto espaço de tempo deixaram os moradores de Linhares assustados com tamanha violência. Por volta das 22 horas, homens encapuzados efetuaram disparos contra vítimas que estavam em um bar no bairro Nova Esperança. Uma das 3 mulheres atingidas está grávida. Os policiais já estão em contato com as vítimas para entender o que aconteceu. Então a gente está contando também com o apoio da comunidade para ligar para o 181 e denunciar possíveis criminosos que tenham praticado esse crime. Nos parece ser um crime claramente de execução, porque a intenção deles era assassinar essas mulheres, deles era assassinar mesmo. Então a gente está trabalhando firmemente para poder resolver isso. Já por volta de 1h na madrugada desta sexta-feira, homens armados invadiram uma residência e assassinaram um morador a tiros no bairro Santa Cruz, na rua Fabrício Barbosa Gonçalves. A vítima, Bruno Lira Rangel, estava dormindo com a esposa quando o crime aconteceu. Por sorte, ela não foi atingida. Outro caso que claramente foi um homicídio por execução, porque não levaram nada, nenhum objeto da casa, e executaram apenas o foco do objetivo dos criminosos, que era esse Bruno que foi assassinado. Ainda segundo o delegado, ambos os crimes podem ter relação com o tráfico de drogas. Com certeza pode ser que tenha, mas os policiais ainda não definiram esse fator como primordial para esses 2 crimes ainda. E o delegado falou ainda sobre a ousadia dos criminosos, que parecem não ter medo de serem reconhecidos ao efetuarem disparos em locais públicos, e salientou que a polícia segue em busca dos suspeitos e que a justiça deve ser cumprida. A grande maioria dos crimes de 2024 e de anos anteriores foram elucidados e os autores foram presos. E da mesma forma, as penas que saem do Poder Judiciário são altíssimas. Muita gente condenada a 30, 40 anos de cadeia por conta desse tipo de crime. Então o sujeito ele é ousado na hora de arriscar cometer o crime, mas depois chora quando a polícia bate a porta e ele é preso e a justiça o condena a 30 a 40 anos de cadeia. Quanta violência, né? Quem puder ajudar a polícia a esclarecer o caso deve ligar para o Disque Denúncia 181, não é preciso se identificar. E uma ação social vai oferecer vários serviços gratuitos à população neste final de semana aqui em Linhares. É a Missão Caleb, organizada por jovens da Igreja Adventista. Criada em 2005, a Missão Caleb reúne jovens no período de férias escolares e promove trabalho voluntário em comunidades de toda a América Latina. No próximo domingo, Linhares vai receber mais uma dessas ações organizadas pela Igreja Adventista. Tem Missão Caleb em toda a América do Sul para nós fazermos um movimento, para nós levarmos o nome de Deus e nós podermos salvar o maior número de pessoas. Nós fizemos domingo passado um movimento ali no Residencial Rio Doce, a Feira de Saúde, onde nós tivemos mais de 200 pessoas ali na Feira de Saúde. Nós vamos ter também aferição de pressão, glicemia, também vai ter
um contador, um advogado para falar um pouquinho sobre dicas financeiras, sobre golpes na internet, vai ter alguns psicólogos falando sobre saúde mental, vamos ter também um local para falar sobre o autismo, que a gente precisa entender um pouco melhor também, né? Como que é o autismo, o que a gente deve fazer, porque nós trabalhamos com crianças autistas na Missão Caleb, com o Clube Desbravadores também, que é esse lenço que eu uso, então é legal nós passarmos essa informação. Também teremos atividades físicas ali, professores de educação física ali estarão passando algumas coisas para a gente fazer, para a gente ter uma melhor vida aqui na Terra, e também para aquelas pessoas que gostam da área fitness, teremos também algumas pessoas falando sobre alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? Às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma alimentação saudável, mas não é. Então vai ter várias coisas para vários públicos. Para as criançadas vai ter pula-pula, vai ter pipoca, vai ter desenho para elas pintar. Então é para todo tipo de pessoa. É para as crianças de 5 anos até para as crianças de 100 anos. Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios foi preso pela polícia em Barra de São Francisco. O suspeito estava em uma motocicleta quando foi parado e preso. De acordo com a PM, ele tem ligação com o tráfico e com homicídios no bairro Colina. Durante a ação foram apreendidos um celular, dinheiro e itens relacionados aos crimes investigados. A operação, realizada pela Força Tática e Polícia Civil, aconteceu nesta quarta-feira no Sítio Melo. E agora a gente confere como fica o tempo neste sábado de verão. Previsão de chuva rápida pela manhã com predomínio de tempo aberto ao longo do dia. Linhares, temperaturas entre 23 e 32 graus. Colatina, variação entre 23 e 33. São Mateus, mínima de 22 e máxima de 31. Em Cachoeiro, variação entre 23 e 33. Vitória, mínima de 24 e a máxima 32 graus. A seguir, a gente fala sobre uma operação da polícia que começou em Sooretama e terminou em Guriri com a prisão de um homem. Vamos também conversar com J. Barbosa, que tem os destaques de São Mateus e região. Voltamos com o segundo bloco de hoje. Uma operação policial que começou em Sooretama terminou com a prisão de um homem acusado de posse ilegal de arma de fogo e falsa comunicação de crimes em Guriri. Marcelo Salles Campos Costa Longa, de 37 anos, havia se apresentado como colecionador e atirador, um CAC, né? Mas o registro dele estava vencido. No ano passado, ele procurou a polícia para denunciar que havia sido vítima de furto, né? Que as armas dele haviam sido furtadas. A polícia desconfiou da história e iniciou as investigações, descobrindo que, na verdade, ele queria vender as armas que tinha. Numa casa em Sooretama, os policiais apreenderam uma espingarda. Bom, as diligências seguiram até Guriri, onde, na casa do suspeito, a polícia apreendeu 2 pistolas e munições. Marcelo foi encaminhado para o sistema prisional. Os cuidados com a alimentação e hidratação durante o verão, esse período de temperaturas mais quentes, né? É preciso redobrar a atenção. Por isso, vamos a São Mateus conversar com o J. Barbosa. Olá, Cláudio Alves, amigos do Foz Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. Isso mesmo, Cláudio, olha, com as temperaturas altas em regiões quentes, não dá para se descuidar da hidratação e alimentação saudável. Vamos conferir algumas dicas. O verão, com suas altas temperaturas, é uma época de lazer e descanso. No entanto, para aproveitar esses momentos de maneira saudável, é fundamental que as pessoas não descuidem da alimentação e da hidratação. No verão, a gente já tem uma perca maior de água através do suor, né? E a hidratação adequada vai regular a temperatura corporal e prevenir que tenha uma desidratação. Além da água, que é essencial, existem frutas com alto teor de água que podem contribuir significativamente para a hidratação durante os dias quentes. O consumo adequado de água faz toda a diferença, mas a gente tem alimentos, frutas hídricas, por exemplo, como o abacaxi, melancia, melão, a laranja. Dos vegetais, a gente foca em pepino, tomate, alface. Tem algumas ervinhas que a gente pode colocar até em bebidas ou em saladas que dão uma refrescância, como o manjericão, o hortelã, tudo isso ajuda. Mas afinal,
Qual a quantidade de água necessária para se manter hidratado? Segundo a nutricionista, existe uma regra simples e eficaz para determinar essa quantidade. A quantidade de água, a gente sempre coloca uma média de 2,5 litros, mas existe um cálculozinho bem fácil de fazer, porque a quantidade de água ela vai depender muito do peso, do porte da pessoa. Então é um cálculo básico que a gente multiplica o peso vezes 35. E aí, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, a gente multiplica por 35, vai dar em média 2,5 litros de água. Substituir água por bebidas alcoólicas é um erro comum e pode prejudicar a hidratação. É importante evitar essa prática, especialmente em dias de calor intenso. São as bebidinhas do verão, né? Mas o energético, a bebida alcoólica, o refrigerante, todos esses têm muito sódio. Sem falar nos conservantes, no açúcar, e a bebida alcoólica, por si só, já causa uma desidratação. Então, assim, é evitar, de forma geral, essas bebidas, mas se for consumir, tentar intercalar o tempo todo com água. Então, eu brinco, né? A cervejinha na mão e o copo de água no outro. Ficar atenta aos sinais de desidratação é essencial. Além disso, mulheres grávidas precisam redobrar a atenção durante esse período, pois a hidratação adequada é ainda mais crucial. Os sinais mais comuns de desidratação é boca seca, a urina escura, tontura e uma fadiga, sabe? Aquela falta de ar, um cansaço excessivo. Mudando de assunto, mais um acidente registrado na rodovia Otovarino Duarte Santos, no trecho do bairro Pedra d'Água, em São Mateus. Na tarde desta quinta-feira, mais um acidente foi registrado no bairro Pedra d'Água, na rodovia Otovarino Duarte Santos. Imagens de câmeras de segurança flagraram um veículo realizando uma conversão irregular em um local proibido, momento em que o motorista colidiu com uma moto que seguia na direção contrária. O impacto fez com que o motociclista e o carona caíssem no chão. E, além deles, uma pessoa que estava no banco do passageiro do veículo também ficou ferida. A Polícia Militar realizou o teste do bafômetro no condutor do carro, que resultou positivo para ingestão de álcool. O homem foi detido e encaminhado para a 18ª Delegacia de Polícia Civil. Com isso, encerramos a nossa participação de hoje aqui de São Mateus e a gente volta na segunda-feira, viu? Bom final de semana, forte abraço e até lá. Obrigado, Jota, pelas informações. Bom final de semana. Veja agora como o Mercado Agro encerrou esta semana. O café arábica bebida dura encerrou a semana cotado a R$ 2.357 a saca. Conilon tipo 7, R$ 1.980. Já o café Conilon tipo 78 fechou valendo R$ 1.975 a saca. A pimenta do reino recuou um pouco, agora cotada a R$ 29 o quilo. E a saca do cacau fechou valendo R$ 3.600. Voltamos, minha gente, com o nosso terceiro e último bloco de hoje do Foz Notícias. No sul do Espírito Santo, a Polícia Rodoviária Federal abordou um homem suspeito que disse estar transportando embalagens de café. Mas, na verdade, a polícia encontrou outra coisa na carga. Um café especial, só que branco. Foi o que a Polícia Rodoviária Federal encontrou durante a abordagem de ontem a um veículo que seguia pela BR-101 na altura de Amarelos, em Guarapari. Durante a fiscalização, o motorista do veículo informou ter saído de Cachoeiro de Itapemirim com destino à Vitória para comprar suplementos alimentares. Mas no interior do veículo, os agentes localizaram 25 sacolas plásticas de diferentes tamanhos, contendo um pó branco. Em 9 delas havia um pó espesso, escrito café. Com o motorista estavam ainda 15 sacolas herméticas menores, contendo um pó já fracionado, aparentemente pronto para venda, e uma sacola grande com um pó mais refinado e descrito como ANF. A quantidade total somou aproximadamente 1,5 kg da droga. Segundo a PRF, o teste preliminar com o narcoteste feito nas sacolinhas deu positivo para cloridrato de cocaína. O condutor foi detido e encaminhado, junto com o material apreendido, entorpecentes, um celular e R$ 140 em espécie, à Delegacia de Polícia Judiciária de Guarapari, para as providências cabíveis. Já uma carga de carne processada foi saqueada por moradores no sul do estado, mais precisamente em Cachoeiro de Itapemirim, após um caminhão tombar numa rodovia.
O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã na Serra de Soturno, na rodovia que liga Cachoeiro a Vargem Alta. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo desde o início da serra e, chegando ao local do acidente, o caminhão acabou tombando, bloqueando totalmente a pista. O motorista foi identificado como José da Silva Gomes, de 53 anos, natural de São Paulo. Ele foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro. Enquanto o motorista era resgatado pelo SAMU, pessoas começaram a saquear a carga do caminhão. Vídeos feitos por populares mostram o veículo tombado na pista e várias pessoas pegando os alimentos. De acordo com a Polícia Militar, ninguém foi preso. A rodovia ficou totalmente interditada nos dois sentidos por 3 horas e formou um grande engarrafamento. O trecho da Serra de Soturno é conhecido como Curva da Morte e acumula uma série de ocorrências de trânsito e óbitos. A Polícia Militar descobriu uma plantação e equipamentos para a produção de uma maconha mais potente, a maconha tipo skunk, em Cachoeiro. A operação foi conduzida pela Polícia Militar e resultou no desmantelamento de um laboratório de produção de drogas na localidade de Tijuca, interior de Cachoeiro. A ação foi realizada por equipes da Força Tática que, após receber informações do setor de inteligência, se deslocaram ao local para verificar a denúncia de cultivo e produção de maconha. No endereço indicado, os policiais confirmaram a existência de uma plantação em larga escala e equipamentos para a produção de maconha do tipo skunk, conhecida por sua alta concentração de THC. Todo o material apreendido foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional para os procedimentos legais cabíveis. Um homem de 65 anos de idade foi preso suspeito de um feminicídio em dezembro do ano passado no sul do estado. A prisão aconteceu no bairro Aquidabã. O homem de 65 anos, identificado pelas iniciais TA, é acusado de matar Cristiane Candal Romualdo com vários golpes de faca. Na residência do suspeito, os policiais apreenderam a arma utilizada no assassinato e as roupas que ele usou no dia do crime. De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, sob o comando do delegado Felipe Vivas, o crime ocorreu na noite de 14 de dezembro de 2024. Segundo ele chegou, se aproximou da Cristiane, ali próximo ao Casagrande, tentou conversar com ela falou que não tinha conversa, e aí ele ficou na espreita, aguardando ela no melhor momento. Na hora que ela se aproximou da garagem ali do banco, na companhia de uma outra pessoa, possivelmente, segundo ele, para usar droga, ele veio e com essa faca passou a desferir golpes contra ela, né? Foram ao todo 13 golpes desferidos contra ela, 7 na região da face, 3 na região da palma esquerda, que é a palmar esquerda, que é uma lesão de defesa, e 3 na mamária. Durante as investigações, os policiais identificaram que o suspeito planejava fugir da cidade, o que levou a polícia a intensificar as diligências, resultando na localização e prisão do acusado. Não houve resistência, agora, né, meio que a ficha cai. Perguntei a ele se não poderia ter sido feito de outra forma, conversar, tentar receber, ou então registrar uma ocorrência, procurar os meios adequados aí para estar, já que ele se diz vítima de um furto, né, dar um depoimento, ou instaurar um inquérito contra ela, enfim. Ele falou que até tinha, mas ela não era muito de conversa e ele preferiu aí essa atitude extrema, né? Ainda de acordo com o delegado Felipe Vivas, o suspeito possui histórico criminal e já foi preso em flagrante em junho de 2022 por tentativa de homicídio contra um homem em Itapemirim. Um crime gravíssimo, um crime que tem a maior pena hoje no Código Penal, que o crime de feminicídio já parte do patamar de 20 anos, podendo chegar a 40, né, a pena base, tendo aumento de pena, que ele foi denunciado inclusive com aumento de pena, podendo aumentar de 1/3 até metade, ou seja, pode chegar até 60 anos de prisão, de reclusão. Para fechar, o município de Cachoeiro de Itapemirim começou a fazer experimentos, a realizar testes com um novo inseticida que deve diminuir a incidência do mosquito maruim, responsável pela febre do oropouche. Local úmido, matéria orgânica em abundância e sombra. O ambiente perfeito para o desenvolvimento de um mosquito quase invisível, mas nada inofensivo. O Culicoides paraensis, conhecido popularmente como maruim, ganhou evidência há cerca de 1 ano por ser responsável por transmitir a febre do oropouche.
No Espírito Santo, já são mais de 6 mil casos confirmados da doença. Em Cachoeiro de Itapemirim, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já foram confirmados 400 casos. Para tentar frear a reprodução do mosquito, o município começou a realizar testes com um novo inseticida. O teste consiste em aplicar um novo inseticida, podendo tentar pegar um maruí. O maruí com o inseticida comum não está resolvendo. Por quê? Porque ele é um mosquito muito pequeno e a molécula desenvolvida por insetos como o Aedes aegypti é pequena, é grande demais para ele. Porque como ele tem 3 milímetros, essa molécula não atinge. Então o que a gente vai fazer? Tentar eliminar a larva e a pupa, que são processos de ciclo evolutivo do inseto. Então antes de ele ficar alado, se a gente conseguir pegar o maruí, quando nessa fase a gente vai eliminar o maruí. O teste foi realizado no Centro de Manutenção Urbana da cidade, que fica no bairro São Geraldo, um local cercado por uma densa mata e algumas propriedades rurais. O lugar é alvo certo para a presença dos maruins. O representante da empresa responsável pela venda do novo produto químico esteve no local, acompanhando todo o processo junto à equipe técnica de vigilância ambiental da prefeitura. O inseticida foi aplicado em toda a área do centro de manutenção e em locais estratégicos, onde o mosquito se desenvolve. Cachoeiro de Itapemirim é o primeiro município do estado a realizar testes com esse tipo de produto. Sua formulação carrega características diferentes de outras inseticidas que já são utilizadas no combate do mosquito. Entre as suas vantagens estão a durabilidade e a segurança. A diferença dele é que ele está dentro de uma microcápsula. Essa microcápsula serve para proteger o ativo dos intempéries, sol, poeiras, chuvas, e dependendo da espécie de mosquito a ser tratado, que ele tem registro para Anopheles, Culex e Aedes, e dependendo da superfície também aplicada, a residualidade pode girar em torno de 4 a 8 meses. Devido à sua microcápsula, a microcápsula é um polímero que envolve protegendo o ativo. Então, como o ativo não está exposto, gera uma segurança maior para quem está aplicando e também para a população que está ao entorno desse produto aplicado. De acordo com o gerente de vigilância ambiental do município, a aplicação é feita em áreas de pouso do mosquito e, por isso, a forma de aplicação também vai influenciar nos resultados. A gente tentou já com o termomobilizador e o BV leve, que são 2 tipos de aplicação. Como não deu certo, a gente vai tentar agora com a bomba manual, chegando onde que isso faz o criador dos mosquitos. Caso o inseticida se mostre eficaz no controle do maruim, os resultados serão repassados para o fabricante do veneno e para a Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro, para a possível implementação de um novo protocolo de controle de vetores no município. A expectativa são as melhores. A expectativa é muito grande devido à durabilidade dele no ambiente, porque dá um tempo de periodicidade maior de uma reaplicação, de 4 até 8 meses. Então a expectativa é de ter um bom controle também devido ao grupo químico e também o ativo que ele é. Gente, vamos ficando por aqui. Desejo a você um bom final de semana. Continue seguindo as redes sociais da nossa TV Foz no Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Bom final de semana para você. Até a próxima edição.